Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós podemos estar reunidos aqui, eu aqui deste lado e você aí na sua casa, para que nesse tempo agora curto, por sinal, mas nesse período de distanciamento social, a gente poder estudar um pouco a palavra do Senhor, entender o que aconteceu lá no Antigo Testamento, e trazer isso para os nossos dias. Nós estudamos na aula passada a respeito da preparação do rei Davi na organização dos grupos de trabalho com relação à questão dos sacerdotes, dos levitas, para que ele pudesse, juntamente com esse povo, trazer a Arca da Aliança até o templo em Jerusalém. E como nós estamos estudando em temas, o tema da aula foi Canção de Louvor ao Senhor e foi a aula de número 7. Hoje nós vamos trabalhar a aula de número 8, como tema a questão da excelência da gratidão. E o texto base, ele está lá no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 17, os versículos 16 a 27. Mas também nós vamos citar o texto de segundo livro de Samuel, capítulo 7, 18 a 20, que ele tem uma relação muito próxima. E dessa forma nós pensamos que o cronista ele tenha copiado esse mesmo texto para trazer, então, essa palavra para nós nesses dias. Sim? Então, como eu disse, nós vamos trabalhar na aula de hoje, a aula número 8, e o tema é a excelência da gratidão. Mas antes, porém, nós vamos fazer uma pequena introdução para que a gente possa entender o contexto histórico e o que está acontecendo naquele tempo e trazer isso para os nossos dias. Os primeiros 15 versículos deste capítulo 17 de 1 Crônicas, ele vai tratar justamente disso aí. Davi entrando no templo e trabalhando essa questão de construir um lugar para a arca que ela estava fora do templo, E o texto, ele narra que sucedeu, pois, versículo 1, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. E o texto continua, então disse Natã a Davi, tudo quanto tens no teu coração, Davi, faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra de Deus veio a Natã dizendo, vai e dize a Davi meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma parte para outra, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos. Também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa, e há de ser que quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. E aí esse texto ele narra
ele me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei da minha casa, no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. E neste texto que nós lemos, nós vemos por 3 vezes, mais de 3 vezes, mas 3 vezes a referência à questão da palavra casa. E a casa, no hebraico, normalmente ela é traduzida como casa, e ela se encontra, então, no cerne dessa passagem. E o mesmo termo se refere, então, lá no primeiro versículo, quando ele diz a casa, se refere ao palácio de Davi. Depois, no versículo 4, ele fala com respeito a esta casa como sendo a casa do Senhor. E por último, no mesmo versículo 4 e aí até o 10, ele se refere à casa novamente. E aí, nesse momento, o termo ele diz respeito à dinastia davídica. 1 Crônicas, o capítulo 17, os versículos 7 e 8, nos narra assim: Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E aí nesses versículos nós vemos 4 bênçãos que foram dadas a Davi pelo Senhor. A primeira delas, no versículo 7, Deus diz que tornou o pastor de ovelhas em rei. No versículo 8, o texto narra que o Senhor andava com Davi. No mesmo versículo 8, que o Senhor eliminou os seus inimigos. E por último, ainda no versículo 8, o Senhor lhe deu renome. Então, o contexto desta oração, e é uma oração de Davi para Deus, é uma oração de gratidão, e ela foi feita quando ele teve a brilhante ideia de construir o templo do Senhor. Então ele observa a sua belíssima casa construída de cedros. E aí, se a gente for voltar para aquele tempo, no Antigo Oriente, os templos e palácios, eles costumavam ser de cedro. Nós temos 2 referências, 2 Samuel capítulo 5, versículo 11 e 1 Reis capítulo 5, versículo 10. Por que o cedro? Porque essa madeira ela era e continua sendo muito resistente à questão de ataque de insetos. Só como referência para a gente entender, irmãos. Muito bem? E aí Davi ele se dá conta da incoerência da sua casa, e o fato de que a arca, símbolo da santa presença de Deus, se encontrar numa simples tenda sem honra alguma. Mas aí Deus é categórico com esse homem, E o homem segundo o coração de Deus. 1 Crônicas 17:4 narra assim: Não é você que vai construir uma casa para eu morar. Ou seja, Davi, ele ouve um não de Deus a respeito deste maravilhoso plano de construir o templo. Era algo lícito e verdadeiro, mas que não era a vontade perceptiva do Senhor, ou intenção de Deus para ele. Seu desejo de construir o templo do Senhor foi contrariado pelo próprio Deus. E aí nós vamos ver em alguns textos que o próprio Deus dizendo que Davi não era idôneo para edificar o templo. Por quê? Porque ele era guerreiro. E aí o texto narra assim: Porém a mim a palavra do Senhor veio dizendo: Tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue
tens derramado na terra perante a minha face. 1 Crônicas, capítulo 22, versículo 8. E aí nós temos também outra referência em 1 Crônicas 28, 3. Anotem e leiam depois. Então, muitas vezes, Deus ele diz não para os nossos mais sinceros pedidos. Embora tenha dito não ao desejo de Davi de construir um templo, o Senhor demonstrou o seu amor para com ele, confirmando o reino dele para sempre. O fato de o próprio Cristo ter nascido da linhagem de Davi é cumprimento, então, dessa promessa de Deus, né? E aí, como eu citei no começo, interessante é que o texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículos 18 e 19, como o que nós já vimos e estamos trabalhando de Crônicas, capítulo 17, versículos 16 a 27, eles concordam perfeitamente, né? Parece até que um foi copiado, né? Ou copiou a palavra do outro. E o mais provável, então, como eu disse no início da mensagem, é que o cronista tenha feito isso. O valor disto é duplo testemunho e o reforço na história. Nós não vamos ler os dois textos, então eu peço que vocês leiam em casa para entender melhor o que está acontecendo, então, neste momento, né, meus irmãos? Muito bem. Dando continuidade, então, nós vamos tratar um pouco a respeito do homem piedoso e grato diante de Deus. E quando nós já estudamos lá atrás, né, vocês se recordam, nós trabalhamos a questão da humildade de Davi, o caráter de Davi. Ele errava, mas ele tinha o caráter de chegar diante de Deus e dizer, eu errei, não é? E Deus então trabalha e corrige então essas falhas, esses problemas pelos quais Davi criou para ele e para sua própria família, não é? E aí nós vamos ver que com o não de Deus, acompanhado da promessa de que a sua casa estava firme e que depois da sua morte haveria um sucessor que levaria em frente as ideias que vagamente acalentavam seu coração, Davi entra no tabernáculo, assenta-se diante de Deus e ora. Não é? O texto de 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 16, nos narra que entrou Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Ou seja, Davi fica perante o Senhor. Olha que quadro lindo, meus irmãos e minhas irmãs, né? E esse quadro, então, sugere a questão da comunhão entre Deus e Davi. Davi, então, ele faz, a partir daí, dos versículos 16 até o 27, uma das orações mais tocantes das muitas que temos registrado na Bíblia. O texto continua, e ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem a teu servo. E os versículos 17 a 19 nos narra assim, o Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, para fazer notório ou notória todas estas grandes coisas. E aí a gente vê que Davi ele está tão agradecido que lhe faltam palavras para dizer diante de Deus e para Deus, né? E o texto narra dizendo, o que mais Davi poderá dizer-te para honrares o teu servo? Então Davi ele reconhece que Deus não nos pede que façamos coisas grandes por ele. Em vez disso, busca fazer coisas grandes por nós e através de nós. Em seguida, então, nós vamos ver a questão do valor e o significado do tabernáculo naquele momento na vida do povo de Israel. A Bíblia, então, diz que Davi entrou no tabernáculo. Então, como vocês se recordam quando estudamos lá o livro de Êxodo,
a construção e a consagração do tabernáculo, que está lá em Êxodo capítulo 25 até o 31, era a resposta concreta ao princípio divino de que a presença de Deus entre o seu povo seria naquela moradia física. Deus moraria com o seu povo Israel através do tabernáculo no Antigo Testamento. Se alguém perguntasse então a um israelita: onde fica o teu Deus? Ele apontaria para o tabernáculo e mais tarde o templo, e falaria da tenda da revelação com o propiciatório, servindo de trono de Deus. Toda a figura do tabernáculo apregoa que Deus e seu povo se encontravam no culto. Muito bem, dando sequência então, nós vamos ver a gratidão de Deus, a Deus pela sua fidelidade. O versículo 19 do capítulo 17 de 1 Crônicas diz assim: o Senhor, por amor do teu servo e segundo o teu coração, fizeste todas estas grandezas, para fazer notória todas essas grandes coisas. Então Davi reconhece que Deus já tinha lhe dado o reino e tinha transformado de um simples pastor em alguém de projeção internacional, respeitado, temido por todos. Então, o que lhe resta é derramar a sua alma em adoração perante a face do Senhor. Amém? E aí nós vemos a questão de um reconhecimento duplo, né? E o texto segue dizendo: Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos para os nossos ouvidos. Na sequência, então, os versículos 20 e 21 nos narra assim: e quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com grandes coisas e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito? Muito bem. E aí Davi ele ressalta duas grandes verdades que merecem destaque nesses dois versículos. Primeiro delas, não há Deus como Deus de Israel. E o segundo, não há povo como o povo de Israel. Então essa primeira declaração, ela não é difícil de entender, mas a segunda declaração, ela é de se admirar. Por quê? Porque se trata de um povo rebelde, um povo teimoso, que dera tanto trabalho e desgosto para Deus. Um povo que acabara de voltar de 70 anos do cativeiro babilônico, por causa da sua desobediência. Todavia, este povo continua a ser um povo sem igual. No versículo 21, nós destacamos 3 propósitos de Deus. Primeiro deles, resgatar o seu povo. Segundo, fazer para si mesmo um nome. E por terceiro, fazer prodígios entre as nações. E aí, como lidar com as promessas de Deus? Davi orou ao Senhor firmado na sua promessa, na promessa de Deus para com ele. É correto reivindicarmos as promessas de Deus? Qual foi a postura de Davi diante das promessas de Deus? Primeiro ponto, Davi então expressou surpresa pela bondade de Deus. Está lá nos versículos 16 a 19. E ainda isto, ó Deus, foi um pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa do teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas. Segundo ponto, Davi louvou a Deus pelos seus atos passados em nome do seu povo. Está contido nos versículos 20 até o 22. E aí o versículo 22, ele trabalha, essas palavras e elas formam então o quê? A promessa central da aliança do Senhor para com o seu povo. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti,
e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Está lá em Gênesis 17, 7. E aí mais 2 textos para que vocês possam ler depois em casa. Êxodo capítulo 6, versículo 7 e Apocalipse capítulo 21, versículo 3, que trata justamente e que formam essa questão da promessa da aliança que Deus fez com o seu povo. Em seguida, Davi expressa a convicção de que o Senhor faria o que prometeu. Está nos versículos 23 até o versículo 27. Mas nós vamos nos ater neste momento no versículo 25, que diz assim, casa, não é? E esta casa, quando ele se refere à casa, não é um edifício. Neste momento, Deus está se referindo junto a Davi como a casa que Davi desejava construir para o Senhor, né? Não era isso, mas sim uma dinastia ou descendência de família. Não seria este, então, o padrão bíblico de como lidar com a promessa de Deus? Depois de Davi, houve períodos históricos deprimentes. E aí a gente vê o exemplo, né, do próprio Salomão. Todavia, a promessa de Deus, ela nunca falhou, jamais falhou. Com a vinda do Messias, quando mais uma vez o povo faltava com seu compromisso com o Senhor, a palavra de Deus ficou de pé. Ela está de pé e continuará em pé para realizar os propósitos de Deus na história. A promessa divina nunca se baseia em nossa fidelidade ou, como neste caso, na fidelidade de Israel, mas na fidelidade do próprio Deus. Devemos então ficar tranquilos porque Deus cumpre o que promete. Mesmo que venhamos a falhar, como fez o povo de Israel em vários períodos da sua história, especialmente na época dos juízes e na monarquia.